Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. Aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem? Hoje tá maravilhoso, né? A gente hoje tá até com uma nova apresentadora. Gente, o episódio de hoje está imperdível. A gente tem até uma nova apresentadora que acho que ainda tá escondido pra vocês, mas já a gente abre a câmera. Sim, sim. É a idealizadora desse projeto, a gente conseguiu colocar ela na mesa, que ela Graças sempre a fica Deus, ali, ó, né? só levantando plaquinha pra gente com uma letra que ninguém entende. Que ninguém entende porra nenhuma. Hoje ela tá aqui pra tirar todas as dúvidas dela também. E vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Hortifruti da avó, já roubei uma fruta aqui, viu? O Lucas sempre comendo. Comendo antes do programa começar, uma delícia, viu, gente? Você hoje não tem mais desculpa pra não querer comer saudável, tá? Sim. Hortifruti da avó vende tudo picadinho, separadinho, embaladinho aqui, ó. Tudo bem organizadinho pra você poder tá tendo uma alimentação saudável, tá? Tá uma delícia. Essa uva aqui tá doce igual mel, ó. E não só frutas, né? Eles vão ter legumes cortados, tem mix de sementes, então não é só pra quem faz dieta, é pra quem quer ter mudança de estilo de vida, pra quem quer comer bem. E o melhor, gente, entrega no conforto da sua casa. Então nessa correria do dia a dia, só fazer uma listinha e mandar pra eles que você chega em casa junto com a compra. Sim, sim. Logo com a alimentação saudável, já vai cuidar da sua saúde. Passa lá na Drogaria Santa Maria. A gente tem todos os medicamentos necessários para você também ter, né, aquele aspecto de saudade, cuidar da sua saúde. Tem as vitaminas necessárias, né, Cris? Sim. Temos a farmácia de manipulação. Precisando ali de alguma fórmula em específica, a gente também pode estar passando para vocês. Uhum. E 5 lojas em Alfenas, a do lado do Fórum é 24 horas, a do Pinheirinho tem a parte de papelaria, então agora com volta às aulas, se você precisar de qualquer coisa, só manda mensagem pras meninas, personaliza Sim. caderno, imprime em papel foto, papel adesivo, faz de tudo que vocês precisarem. Sim, sim. A Mauri Contabilidade, vamos começar o ano, né, com o pé direito, colocando o nosso negócio para frente, então dá uma ligadinha lá, os meninos tem toda uma equipe preparada para poder te auxiliar, abrir uma loja, saber o local correto, né, fazer emissão de nota fiscal, contagem de estoques, precificação, vendas, tudo, eles estão ali prontos para poder te auxiliar. Então vamos começar 2024 alavancando o nosso negócio. Com certeza. Gente, o pessoal da Personalize, que sempre manda as nossas canequinhas e para os nossos convidados, está sempre ao nosso lado e o de vocês também. Então qualquer ideia que vocês tiverem mirabolante, manda para eles, que eles vão te ajudar, vão te dar dicas e chegar no melhor resultado. Em frente ao Bradesco e também faz entrega. Pessoal da Santa Inocência, se você tá precisando ali fazer uma confecção de camisetas, né? Os fazer uniformes escolares, uniformes também de empresa, o pessoal da Santa Inocência acolhe tudo isso, né? Para formaturas. E hoje a gente vem todo mundo uniformizado, né? Aham. Sem combinar, gente. Isso que é conexão de uma equipe. Então dá uma corridinha lá, que eles têm preço numa qualidade muito boa, um tecido muito bom, né, Cris? Sim, então, super pode dar uma fresquinho corridinha pra esse lá. calor que tem em Alfenas, né, gente? Isso é muito importante. Esquecemos de alguém? Falando em calor, ar-condicionado no carro, né, Lucas? Tem que trocar o pessoal. A gente estava esquecendo do pessoal do G-Motors. Carros novos, usados, dividem em até 60 vezes. Então, se você tem um carro que não tem ar-condicionado, que não tá em boas condições, vamos trocar esse carro por um novo, por um semi-novo. Então, dá uma passadinha lá, que eles te ajudam a escolher a melhor opção. Sim, eles ficam ali no início da Jovino Fernandes Salles, ali do lado do Elivelton, ali da academia, né? Isso. Então, é bem fácil a localização e eles fazem de tudo, pega seu carro na troca, eles negociam de qualquer forma para ficar melhor para vocês. Certinho. E hoje, além de uma apresentadora nova, nós temos uma convidada maravilhosa que tem tantas especialidades que, olha, o assunto hoje vai render, mas vai render. Hoje nós estamos com uma infectologista formada aqui na Unifenas, com mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo e com uma nova pós-graduação e área de atuação em nutrologia e emagrecimento. Sarcopenia. Muito obrigada. Tem problema. Doutora... Não liga não, que a dicção da Cris não é das melhores, tá? Ela mais uma palavra, assim, né? É difícil. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, gente. E tô gostando de ver a nova repórter aqui, a nova apresentadora aqui, já toda desenvolta. A gente já conseguiu. Porque é difícil colocar essa mulher pra sentar aqui na mesa. Tem um ano que a gente tá tentando, viu? E não é fácil, não. Eu gosto de ficar nas plaquinhas. Eu gosto de ficar escondido ali atrás das câmeras. Hoje você tá aqui, querida. Hoje eu vou Hoje apimentar. tá na linha de frente, né? Hoje ela não conseguiu correr, não. A gente vai te dar o prazer da primeira pergunta.
Doutora, o que lhe fez voltar para essa área, né? Especializar nessa área de nutróloga? Então, eu fiz clínica médica primeiro, depois a infectologia e eu fiquei na universidade durante muito tempo. Quando eu saí da universidade, que eu foquei mais em consultório, em atendimento dos pacientes, e chegou a pandemia, né? Na pandemia, falei, gente, tem que mudar, né? A gente precisa sair do curativo e ir para o preventivo. Eu sempre já gostava muito da medicina preventiva, desde a faculdade. E aí, procurei uma área que eu gostava. Então, eu fiz medicina integrativa, mas ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, embora tenha pós-graduação reconhecida pelo MEC. E junto com a medicina integrativa, eu fiz a nutrologia, né? Então, buscando mesmo que as pessoas consigam chegar lá na velhice bem, né? Eu tenho 54 anos... Mas eu não me sinto com 54 anos, eu me sinto com 30. Por quê? Porque eu me cuido, porque eu estou sempre repondo tudo que eu preciso de micronutrientes, macronutrientes. Então, é bem isso. Que as pessoas possam chegar na velhice, porque nós estamos num país que está envelhecendo, com qualidade de vida. Com outra disposição. Com outra disposição, sem depender de ninguém, né? Para dar banho, para dar alimento... para ter a sua vida mesmo, a sua liberdade, que é uma coisa que a gente preza tanto. Sim, e hoje você atende em todas essas áreas? Atendo em todas as áreas. Tem uma predileta? Não. Não, porque assim, eu não consigo... Eu até pensei em deixar a infectologia, mas são poucos infectologistas no Brasil como um todo. E você na é nossa referência em região Alfenas, também, né? Pelos anos, né? Eu faço 30 anos de formada esse ano, então já é toda uma história construída. Então, todo mundo, eu recebo pacientes de toda a região, né? E com o Covid, inclusive, na telemedicina, pacientes de outros estados, de outras cidades. Então, eu não consigo deixar, porque eu fico com dó também dos outros pacientinhos, né? Então, eu estou equilibrando ali todos os pratos, por enquanto. Doutora, e para quem não sabe... A infectologista, ela trata que tipos de doenças? Todas as doenças infecciosas. Então, até é uma coisa assim meio ingrato, porque, por exemplo, pneumonia. O pneumologista trata, o clínico trata, o infectologista trata, né? Você pega hepatites, o gastro trata, o hepatologista trata, o infecto trata. Então, todas as infecções, seja de uma simples infecção urinária até uma sepse, um choque séptico. Só que o que acaba sobrando muito pra gente? As complicações. Então, aquilo que os outros não conseguiram resolver, acaba vindo. Mas, a princípio, o infectologista cuida de tudo, né? Trabalhamos muito na época do Covid. Agora, a dengue tá aí, né? Mas Aí nós já cuidamos de entra na tudo. área. E a parte pública, ela tem disponibilidade de infectologista, assim, na rede pública? Eu atendo especificamente tuberculose e hepatites, né, dentro do município. Tem o HIV, eu não atendo hoje, mas eu dou suporte para minha colega que atende. E então, assim, tem para essas doenças mais específicas. Sim, né? E isso tudo dentro do PSF? Não, é dentro da unidade de atenção secundária, Sim. né? Então, hoje eu fico no ambulatório Dr. Plínio, na parte da tuberculose, e no CTA SAI, da parte do HIV e das hepatites. Sim. Sim. HIV ainda continua sendo aquela doença que foi há uns tempos atrás, tem aquele grande número que teve aquele surto umas décadas atrás? Lucas, infelizmente, a gente não passa uma semana sem fazer um novo diagnóstico. Você tá de sacanagem. Então, assim, a gente tem hoje o nosso serviço aqui do município, que é o Serviço de Atenção Especializada, ele atende os 24 municípios. Então, hoje nós temos 700 pacientes sendo atendidos. Para uma região como a nossa, é muito. Sim. Contando que a gente já perdeu muitos pacientes nesses anos. Nós já temos 18 anos de serviço, né? E toda semana a gente tem caso novo. Não só em Alfenas, como na região como um todo. Então, assim, as pessoas
esqueceram, porque hoje não se morre mais como se morria antigamente, mas a doença tá aí. Mas pior que ela tá a sífilis. Sério? Sífilis está pulando pela janela, entendeu? Sífilis está muito. Então, eu não sei, as pessoas não estão se prevenindo. Prevenindo Se cuidando corretamente. corretamente. Não, né? e são doenças assim, a gente pode colocar sífilis é secular, né? Então a gente já sabe qual é o tratamento da prevenção e ainda continua tendo caso novo, inclusive com surto. Muitos casos. No Brasil como um todo, tá? Não é só no município de Alfenas. No estado tá bem preocupante e se você conversa com o pessoal dos outros estados é a mesma coisa. E para as pessoas que não sabem, quais são os sintomas da sífilis? Então, normalmente, né, nos homens é mais fácil de identificar, né? Normalmente é uma lesão única, que não dói, que aparece lá na região peniana. E essa lesão, ela tem uma característica. Se a pessoa não for ao médico e não fizer o diagnóstico, ela vai desaparecer. Só que isso não é a cura da doença. A doença, ela vai ficar como que incubada e depois vai vir numa forma mais disseminada, que é a doença secundária ou terciária, né? Daí ela pode acometer pele, ela pode acometer cérebro, né? Aí ela vai ter apresentações mais graves. E aí a gente tem um tratamento super barato, eficaz, que é a bezetacil, só que tem que ser administrada de forma correta, né? Porque para cada apresentação da doença é uma posologia. E para cada estado da doença também, que né? o SUS dá, né? Ele não precisa nem ter o trabalho de comprar a bezetacil para tratar. Mas tá aí, né? Doutora. Muitos. E recidivas no mesmo paciente com muitos casos. Pela falta de uso de preservativo. Pela falta do uso do preservativo. Sífilis na gestação. Quais os riscos que causam para o feto? O bebê nascer com a sífilis congênita, né? Que daí ele pode nascer com malformação cardíaca, malformação dentária, malformação do sistema nervoso, né? Hoje, nós temos pouquíssimos casos de sífilis congênita, mas era pra gente ter 0, né? Sim. Pensando que a gente tem uma facilidade de pré-natal Uhum. e a gente já falou que o tratamento, a bezetacil pode ser usada na gestante, não tem nenhuma dificuldade. Era pra gente ter 0. A gente ainda não tem, mas é a nossa meta. E com o tratamento, o bebê pode nascer perfeitamente sem dano nenhum. Totalmente perfeito. Mas isso tem Só a que ser gestante tratar. identificado lá Durante, no comecinho exatamente. e fazer o tratamento correto durante a gestação. Exatamente. Sim. Além da sífilis e da HIV, quais são as outras doenças sexualmente transmissíveis que estão assim em alta da nossa região aí? Olha, que a gente vê mais são as duas. A gente ainda tem gonorreia, né? Que aí a gente vai ter o corrimento. A gente ainda tem um pouco de linfogranuloma venéreo, mas é bem menos. As hepatites, a gente ainda tem bastante caso de hepatite C, né? Que é uma doença muito silenciosa, que você só identifica se você for doar um sangue ou quando você já tá lá com complicação. A plaqueta tá muito baixa, tá com cirrose. Aí você vai lá e descobre a hepatite C. Mas que chama muito atenção pra gente são as duas. E como é que foi essa questão do Covid pra você na hora que entrou aquela questão, aquele boom, aquele choque de informação? Como é que foi pra você, uma infectologista, ter que lidar com tudo isso? Menina, eu tava voltando do Paraná. Eu sou de Poços, vim pra cá estudar, me casei e fiquei aqui. E aí eu fui embora pro Paraná, convite, trabalhar numa universidade de lá. E em dezembro de 2019 eu voltei e comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, né? Com o pessoal na Serviço de Atenção Domiciliar. E aí em março, né? Fevereiro, assim, começou. E foi punk, né? Porque é uma doença que a gente não conhecia. Eu já tinha passado aquela época que teve aqueles casos de H1N1, que morreu muita gente também no começo, né? Então, assim, uma doença totalmente desconhecida, que a gente não sabia como lidar, que houveram inúmeros, cada um pensava de um jeito, né? Cada um trazia uma referência de literatura e eu acho que daí não cabe falar o que foi certo, o que foi errado, porque cada um que tem a consciência daquilo que estudou e daquilo que escolheu para cuidar dos seus pacientes, né?
Mas foi terrível, porque no começo a gente tava super tranquilo, né? Um paciente, 2 pacientes, de repente virou aquela confusão. Mas eu acho que o pior foi o começo do ano seguinte, que foi 2021. Aquele janeiro de 2021, eu vou te falar. Eu achei que eu ia ficar doida. Teve muita gripe junto, né? Eu vou te falar que eu achei que eu ia ficar doida. Teve dia que tinha fila dobrando o quarteirão pra gente atender no pronto-socorro. Né? Que a gente atende, a Santa Casa cedeu ali um espaço. A fila dava a volta, chegava lá onde é a oncologia. Eu falava, gente, a gente não vai dar conta de atender esse tanto de povo, né? Casos graves chegando também. Então, assim, foi muito sofrido. Perdi amigos, né? Nessa pandemia. Perdi meu pai. Ele morava lá em Goiás, morreu de Covid. Então, assim, eu acho que foi muito sofrido para todo mundo, né? Uma coisa que a gente acho que ficou muito marcado. E que tá aí, né? O Covid tá aí, ele não foi embora. Sim, ainda tá. Agora parece que tá voltando a ter um surto de novo, né? Ele nunca sumiu. Eu sempre no consultório tenho pacientes, conheço pessoas que me mandam mensagem que estão com Covid. Hoje ele é muito leve. E muito Covid tá passando desapercebido, porque o quadro hoje é como se fosse de uma gripe, de uma rinite. Então, muita gente, se você não testar, você vai passar direto sem saber que você teve, né? Graças a Deus que não tá matando como matou antes. Louvado seja Deus, esteja passando como uma gripe, né? Louvado Exatamente. seja Deus. E é importante enfatizar a necessidade das vacinas, né? Sim, né? A gente fazer os reforços, né? Tanto da gripe como qualquer vacina, né, gente? A gente tem a da dengue que tá para entrar pelo SUS. Lógico que não vai abranger todos nós, mas aos poucos eu acho que isso vai chegando, né? A vacina como um todo é o modo da gente se prevenir, né? Claro, houveram sequelas, algumas pessoas tiveram reações, Era uma vacina nova que estava começando, mas a grande maioria, né, correu tudo bem. Eu mesmo tomei todas as doses, até porque eu estava lá na linha de frente, não ia me arriscar, né? Mas a vacinação, as pessoas têm que sempre estar em dia, né? Então, a gente tem sala de vacina do município, tem salas de vacina particulares para quem quer. E é isso, né? Se cuidar, se prevenir. E falando em dengue, doutora, agora com o verão, né? Essas chuvas que estão vindo, estão aumentando os casos de dengue, né? Estamos com muitos casos. Sim. E como a gente lidar com os sintomas da dengue? Porque é terrível, né? Dor no corpo, olho e tal. O que você passa, assim, para os ouvintes? A melhor forma de estar se cuidando aí, de estar tratando também? O que cura dengue? Hidratação. É a única coisa que cura dengue, tá? Analgésico normal, né? Tomar cuidado com paracetamol, porque ele é hepatotóxico e o vírus da dengue pode causar uma hepatite. Mas é hidratar. E daí não só água, mas assim, soro caseiro, soro de reidratação, água de coco, Gatorade. Às vezes é necessário que vá para o hospital fazer hidratação venosa, tá? Antitérmico. E quando faz aquele vermelho no corpo, que é onde quando vai coçar muito, a gente passa um antialérgico e compressas frias. Mas o que faz um paciente de dengue não morrer é ele ter uma hidratação adequada. E quando ele saber, assim, o momento certo de procurar o hospital? Olha, todo paciente com suspeita de dengue, ele deveria ser, pelo menos, avaliado com frequência, porque o que acontece? As plaquetas vão caindo. Se a plaqueta cai muito, ele pode sangrar, né? E a gente tem o risco da dengue hemorrágica. Então, todo paciente com suspeita de dengue, ele deve procurar atendimento, pode ser no seu PSF, não necessariamente ele precisa ir ao ambiente hospitalar, né? E aí, se o pessoal do PSF avaliar que a situação não tá legal, o encaminha, até para não sobrecarregar, né, o pronto atendimento, porque a gente tá tendo muito, mas todos devem ser avaliados. A gente tá tendo casos, assim, que estão necessitando de internação, mesmo que seja por um curto período de tempo, para hidratação adequada, tá? Então, precisa desta avaliação.
Certo. E para quem precisar de todos os medicamentos de reidratação, os antitérmicos, na Drogaria Santa Maria tem. E a parte de água de coco, nossa parceira que está aqui hoje, Sim, né? Hortifruti Hortifruti da avó. Já manda na garrafinha para vocês. Então, só manda mensagem E a que a importância gente dá esse durante suporte. a alimentação, né, doutora? Ter uma alimentação mais leve, né? Que não seja tão pesado, Pesada. porque ela também causa uma certa náusea, né? Náuseas, isso. E um mal-estar. Você falou referente ao uso do paracetamol. O correto seria intercalar o paracetamol com a dipirona? Olha, ele pode até usar só a dipirona, se ele porque assim, a gente teria que ter uma avaliação da função hepática, porque o grande problema, né, a gente sabe que o paracetamol, a Cris é farmacêutica, você precisa de 3 gramas de paracetamol para você ter toxicidade. Mas o que acontece? As pessoas vão tomando, né? E elas excedem, às vezes, até sem perceber essa quantidade. E a dipirona, embora existam relatos na literatura de alteração de plaqueta, é muito raro a gente ver. Então, a gente opta, né? E a pessoa, sim, gente, aferir mesmo a temperatura. Sim. Se teve febre, tive, quanto? Não medir. Para o médico é extremamente importante ver o cara, para qualquer doença, o caráter dessa febre. Quando deu, quanto foi a temperatura, até para você não tomar, né, 37. 37 você não precisa tomar um antitérmico, né? Vai lá, toma um banho, dá uma refrescada, Sim. né? Então, a gente precisa desses cuidados, né? Das pessoas não se automedicarem, Sim. né? Eu Que é não- onde vão ter as intoxicações. Sim, as pessoas procuram muito no balcão de farmácia, até por evitar ir no PSF ou no Sim. hospital. Eu costumo indicar só a dipirona quando é Sim. suspeita de dengue, até por uma questão de segurança, porque eu não Exato. tenho capacidade para fazer uma avaliação se esse paciente tá com algum problema hepático ou não. E é muito delicado, só um médico Sim. para fazer. Então, só intercalar se a febre realmente for muito alta, e se a febre tá muito alta, já é hora de procurar um profissional específico, né? Perfeito. E eu acho que a questão também, as pessoas buscam muito pelas fórmulas mágicas, né? Então, o 37 já tá tomando um medicamento. Gente, existem tanta coisa pra Já fazer toma pra como febre. prevenção, né? Sim, toma um banho fresco. Se é uma criança, dá um banho fresco na criança. Tem compressas, Isso. tem outras possibilidades. O medicamento não é a única opção. Então, a gente tem que tentar as outras alternativas também. Isso mesmo. E, assim, outras questão, a infectologia também ela trata das viroses que vão Sim. tendo, sim, né? Como é que a gente pode prevenir a virose? O que causa essa virose? Aí depende muito. O que dá pra gente prevenir são mais as que são transmitidas via alimento, né? Porque aí comprar em locais que a gente tenha certeza da procedência, né? Lavar muito bem, higienizar muito bem. Eu tô falando isso que eu acabei de sair de uma virose. Aí, ó, tá vendo? Eu acabei de sair da Verduras, virose. legumes, Sim, né? Água sempre filtrada. Uhum. Se você não puder, não tiver filtro na sua casa, ferver, né? Então, é mais cuidados mesmo com a higienização dos alimentos. sim. Se você vai comer num restaurante, você comer num lugar, né, de boa procedência. Eu fui pro Egito. Quando eu fui pra lá, já falaram. Nossa Água Senhora. só de garrafa, fechada. Se alguém te der uma garrafa aberta, não tome. Fruta, só o que você puder descascar. Verdura a gente não comia de jeito nenhum. Meu Por quê? Deus. Porque a gente já sabia que a gente poderia ter o risco de ter uma virose. Dizem muito que é a qualidade da água, né? Mas é um país realmente que também tem saneamento um básico saneamento baixo. mais ruim, né? Sim, sim. Então é isso. Para esse tipo de virose. Porque as outras é muito difícil, né? Sim. Uma virose respiratória. É manter casa mais arejada, não ficar... Se você está resfriado, não ficar perto de outras pessoas. Ou se você tiver que ficar... A gente acostumou tanto com a máscara, né? Na época do Covid. Usa máscara, né? Manter bem arejado o lugar onde você estiver. Porque não tem muito... No caso dessas viroses e intoxicações que geram vômito e diarreia, a partir de qual frequência que é necessário entrar com medicamento? Fica difícil de avaliar isso sem ver o paciente, né? Porque depende. Se eu pego um idoso, eu não vou nem esperar, né? Se eu pego uma criança pequena, a gente já vai entrar com sintomáticos, né? Agora, se você pega uma pessoa mais jovem, mais forte, saudável, então varia muito, Cris. Eu acho que
a gente tem que avaliar o paciente para ver como que tá o estado geral dele, né? O aspecto das fezes, tá muito líquida, né? É fétida, é esverdeada, me fala alguma coisa de que já pode ter uma infecção ali, né? Então, eu avalio sempre o paciente. Sim. A desidratação, ela vem muito rápida nesses casos, né, doutora? Vem, porque ainda mais se tiver diarreia e vômito associado, né? Porque daí a pessoa não consegue ingerir a quantidade de líquido adequada, né? Eu acho que é até muito pior o vômito, porque quando você tá com diarreia, você ainda consegue ir ingerindo o líquido, mas o vômito, ele judia mais. Aí, né? no caso, o sorinho, né? E aí o antiemético mesmo, né? Pra evitar. Isso. Doutora, referente, assim, às manicures, né? Todo mundo leva ali seu alicatinho, a importância disso, porque todo mundo acha assim, não, só pega uma micose. Mas não é bem assim, né? Não, eu levo tudo. Inclusive base, esmalte, tudo. Jura? Sim. Sim. Não só no manicure, inclusive em tatuador. Você tem que ver ele abrir a tinta na sua frente. Porque se ele usar em alguém que tem, por exemplo, hepatite C, ele pode contaminar a tinta e você ser contaminado depois. A mesma coisa o esmalte. A pessoa foi lá e tirou um bife, né? Foi lá e machucou a cutícula. Mas parou de sangrar. A gente não está vendo o sangramento, mas eu posso ainda ter ali, ainda é uma porta de entrada ali, né? E aí ele contamina o esmalte ali e você, na hora que você vai fazer de outra pessoa, o vírus ele não morre tão fácil assim, entendeu? Da hepatite C. Então, assim, de preferência ter tudo seu. Existem manicures que têm todo o controle, né? Tem aquela fita de identificação de que foi devidamente esterilizado, ok. Mas e o esmalte? Meu Deus. O ideal é levar Leve o seu, tudo, então. tudo seu. Eu tenho uma caixinha que tem tudo lá. Então, Deus tudo do céu. seu. Louvado seja Deus por eu ter vindo homem, cara. Precisa fazer unha. Porque eu vou te falar, viu? Se eu precisasse toda a manicure ter que levar um esmalte, não tá fudido. Não. Imagina. Eu já tenho as cores que eu gosto, entendeu? Aí eu só abro e escolho. Hoje eu quero essa. Nossa, mas o é meio ideal interessante. tudo. Muita você gente ter tudo seu, até o seu esmalte. Porque antes o pessoal falava assim, hepatite é só sexualmente transmissível, não sei o que não, vai muito além disso, né? Vai. A hepatite A, ela é por água e alimento contaminado. A hepatite B, ela transmite maravilhosamente bem por sexo, mas ela também se transmite por sangue. Né? Então, na manicure, no tatuador, na transfusão de sangue hoje isso é muito raro, porque desde a década lá de 90 que começou a ter o controle maior, né, nas transfusões, a gente não tem mais, mas não é zero, né? Nenhuma transfusão é zero. E aí a C não. A C, ela acontece pouco por relação sexual, né? Tem que ter um trauma mesmo, sangramento, mas ela transmite muito bem por outras formas. Então, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína inalatória, ela divide o canudo. Esse canudo pode estar transmitindo a hepatite de um para o outro. Deus do céu. Sim, né? Antigamente, teve muita gente que contaminou, quando a gente pega os que são contaminados mais antigos, porque tinha seringa de vidro, e aquela família inteira usava. Eu lembro, na minha casa tinha. Meu avô fervia numa vasilhinha de metal, no fogão, né? Eu vivenciei isso. E tinha o pessoal quando jogava bola, que tomava energético venoso e era a mesma seringa para todo mundo também. Então, assim, a gente tem pessoas mais velhas, acima dos seus 50 anos, que contaminadas pela hepatite C por essa via. Tem também, né, pelo uso de droga, tem bastante. É bem comum, principalmente venosa inalatória, bastante comum. Mas tem também por tatuagem, por outras, por transfusão, alguns, né? Que antigamente não tinha esse rigor todo. Então, a C transmite muito melhor por essas outras formas do que por via sexual. E um adendo, se alguém tiver hepatite B
E os seus... B crônica, né? Porque hepatite B é assim, ó. Ou ela cura, ou ela cronifica. Ela mata, ou ela cura, ou ela cronifica. Quem tem hepatite B crônica, que descobriu lá na frente, sempre tem um caráter muito familiar. Então, assim, ó. Se eu sou casada, eu tenho que investigar meu marido, porque a gente acabou de falar que ela transmite muito bem por sexo. Uhum. Eu tenho que olhar meus filhos, porque ela transmite da mãe pro filho. Eu tenho que olhar minha mãe, porque minha mãe pode ter passado para mim. Se minha mãe tiver, eu tenho que olhar meus irmãos e assim vai. Então, hepatite B, a gente não olha só o paciente. A gente tem que olhar a família. E muita gente esquece disso. Meu Deus do céu. Caralho. É Não, tô em complexo, choque, tô em choque. Se a gente ficar levando em consideração tudo o tempo todo, a gente não faz nada, né? Não, mas Exatamente. Não, tem que ter todas as Todos os prevenções, cuidados. todos os cuidados, mas não é possível, por exemplo, para todo mundo ter a sua caixinha de Sim, manicure, sim. mas ter o Alicate. alicate, Sim. o básico é Não, fácil. e outra, Sim. por exemplo, você vai Sim. fazer uma tatuagem, você tem que exigir pro tatuador abrir a tinta nova. Às vezes o cara vai apelar com você, velho. Não, mas essa tinta aqui tá cheia ainda. Todo mundo que eu perguntei me fala que eles abrem na frente. Eu nunca fiz, então não sei como é que funciona. Eu também A não sei. agulha Né? eu sei que abre, agora a tinta eu não faço a menor ideia. Eu também nunca. A Eu, minha assim, coragem é tão grande que eu tenho duas assim, ó. A minha é menor que a sua, E porque eu- eu não Não. tenho nenhuma. E eu também passei não. mal. a minha namorada tem um tanto de tatuagem. Depois eu vou perguntar pra ela sei, eu fiquei como é tão que Mas é com essa certeza questão. ela não vai nem lembrar. Porque é uma coisa que você não atenta, né? Sim. Não. Você já A fez, já agulha, a era. gente presta O atenção, pessoal vai agora começar a tentar tinta- depois de É. agora. Agora você Você vai prestar concorda? Ó, atenção. você pegou a agulha, aí você tá tatuando a pele da pessoa. Gente, você tá invadindo ali micro sangramentos causa. E aí você tá pondo a agulha dentro Da tinta. da tinta, né? Pra fazer. Sei lá como é que faz, porque eu nunca vi. Mas eu acho que deve, né? Então, ou seja, não sei. você pode ir contaminando lá. Eu não lembro, eu fiquei tão nervosa que eu achei que eu fosse... A não ser que ele derrame um pouco da tinta aqui, assim, né? Uma aí- superfície. Eu E vai- não sei como funciona. Mas assim, É, vale ficar atento. O porquê que eles falam que tem um período pós-tatuagem para fazer doação de sangue? Porque aí, assim, ó, as hepatites, a gente tem 6 meses pra gente bater o martelo que a gente não pegou nada dentro das hepatites, Sim. né? Então, provavelmente é por essa margem de segurança do banco de sangue. Ah, sim. Porque eu posso estar em janela imunológica, meu exame não detectar que eu tô com hepatite e estar transfundindo em outra pessoa um sangue contaminado. Legal. Caramba. E, doutora, a gente teve uns tempos pra trás um uso muito abusivo de antibióticos, né? Acho que a gente ainda tem esse uso muito abusivo de Sim. antibióticos. Para esclarecer pro pessoal de casa, o que esse uso abusivo de antibióticos pode causar? Por que é ruim ficar tomando antibióticos sem a devida prescrição? Né? O que ele pode gerar? Sim. Assim, ó, com relação às bactérias, ele vai gerando resistência. Então, se a bactéria ela era sensível à amoxicilina, que é um que o pessoal adora tomar, bezetacil, né? Hoje ela pode já não ser. Você precisar de antibióticos muito potentes para matar uma formiguinha, digamos, né? Eu vou precisar de uma grande, uma bomba para matar uma formiga. Por quê? Porque eu fui gerando resistência por usar muitas vezes sem necessidade, né? Porque antigamente não precisava, né, de receita. Chegava lá, comprava e pronto. E a gente tem um outro lado, que é a disbiose. O uso de antibióticos gera toda uma alteração da microbiota do meu intestino que vai inflamar o meu corpo e trazer um monte de consequências. De absorção de nutrientes, de ganho de peso, dificuldade de perder peso. Então, não é só as bactérias ali, né, que estão ficando mais poderosas. O nosso intestino também está ficando mais fraco, mais frágil. E, peraí, então o uso de antibiótico, eu posso até associar isso com uma questão de ganho de peso? Assim, ele é Não uma das diretamente. coisas que vai alterar o meu intestino, né? As bactérias, porque a gente tem
tem um livro que chama 10% Humano. Não sei se vocês já leram, que fala que né, as bactérias estão todas aqui. A gente convive com elas. Aqui na nossa pele tem, no nosso intestino, a gente tem aí. E essas bactérias, a gente tem bactérias boas e bactérias não tão boas. Quando a gente usa o antibiótico, a gente desequilibra essas bactérias lá dentro. E aí, a célula intestinal que tinha que estar uma do ladinho da outra para impedir que passassem substâncias ruins para dentro do nosso organismo, elas se afastam. Elas formam um buraquinho, né? O leaky gut, que a gente chama. E aí, através disso, vão passando as substâncias que vão inflamar o nosso corpo. Quando você está inflamado, você absorve menos o que você precisa. E ele está muito relacionado com ganho de peso. E como saber que a gente está com o corpo inflamado? Quais os sintomas, assim? Então, inchaço. Também, né? Assim, a pessoa que dorme mal, a pessoa que tem uma digestão não muito legal, que pode estar mais inchada. Às vezes a pessoa, você olha para ela, você não acha que ela tá inchada, mas ela tem aquela sensação. Já chegou em casa? Tem dia que eu chego em casa e falo, gente, parece que eu tô um balão de tão inchado. Você olha, aperta lá pra ver se tá fazendo buraquinho, não tá, né? Mas a gente tem aquela sensação do inchaço. E existem exames laboratoriais que mostram pra gente como é que tá essa inflamação no nosso organismo, né? E aí a gente consegue ir lidando com isso. Você estava falando, assim, nas redes sociais, assim, tá bombando hoje em dia, né? Falando, assim, em busca do tratamento das bactérias boas e das ruins para o emagrecimento. Como que funciona isso? Então, hoje a obesidade, né? Ela é uma doença crônica. Ela tem até CID, né? Aquela classificação internacional de doenças. Então, hoje ela é considerada uma doença mesmo. Não é aquele negócio de falar assim, não emagrece porque não faz nada, não emagrece porque é sem vergonha. Isso não existe, né? A pessoa, lógico, ela tem que mudar estilo de vida, ela tem que fazer a parte dela, mas não hoje a indústria farmacêutica, ela traz pra gente um arsenal bastante grande pra gente estar lidando com a obesidade. Infelizmente, ainda pouco acessível para a maioria da população, né? Porque são medicamentos bastante caros. E uma das etapas do emagrecimento é a gente entrar com medicamentos que melhorem essa saúde intestinal. Então, a gente usa um pool de lactobacilos, ou a gente usa aqui o nosso Morosil, o Biointestil, tá? Então, são medicamentos que a gente vai associar aos outros, que são específicos entre aspas, né, para a obesidade. Mas se você não melhorar a saúde do seu intestino, não adianta você fazer o resto do tratamento da obesidade. Mas isso, assim, não é fórmula certa, não é para todo mundo. Tem não. que ser feito exames para ver qual a necessidade de cada um para entrar com... Existem, assim, várias possibilidades, tá? Hoje, a gente não faz o coprológico funcional, por exemplo, né? Existem exames que vão ver a quantidade de cada uma das bactérias que tem lá no seu intestino. Até existe, mas isso o SUS não paga, muitos convênios não pagam, é uma medicação cara. Então, a gente escolhe, né, um arsenalzinho ali de lactobacilos, nunca usar o mesmo por mais de 3 meses, então eu sempre rodizio, porque senão eu tô alimentando X bactérias, aí elas crescem muito, desequilibrei de novo. Então, a cada 3 meses, a gente tem que mudar o probiótico que a gente está usando, né? Para estar mantendo essa saúde intestinal legal. Então, sempre que eu pego o paciente que está usando antibiótico por muito tempo, eu dou, independente de obesidade, tá? O paciente que usa muito antibiótico, teve uma pneumonia, usou muito tempo, tem infecção urinária de repetição, eu sempre trato ali da saúde intestinal dele. Ela mexe em tudo, né? Em tudo. Humor, né? Tudo. O intestino preso dá um mau humor danado. Exatamente. Não é à toa que a gente fala que a pessoa está enfesada, né? Sim. Não, mas na medicina oriental, eles têm muita essa associação do intestino com o resto do corpo. Então, eles têm muita preocupação com a questão intestinal.
né? Eles chamam isso aqui eles falam tandem, né? Que é essa região aqui por baixo do abdômen, eles têm muito essa preocupação mesmo do intestino. Ô, doutora, e o uso das famosas injeções para emagrecimento, você é a favor? Ó, quando bem indicadas, totalmente a favor, né? Tem muito caso que iria para uma bariátrica que a gente consegue tirar com as medicações, né? Hoje o que a gente tem de mais potente é a semaglutida, né? Que é o Ozempic. Existe mais potente fora daqui, que é o Mounjaro, mas que para importar O olho da é cara. inacessível. Então, acho que na faixa de R$4.000 para um mês de tratamento. Meu Deus. Então, ainda é inviável, né? A semaglutida já é cara, imagina o Sim. Mounjaro, né? A gente associa com outros medicamentos, né? Como Jardiance. Porque, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai agir em diversos locais do metabolismo, né? E não num só. Então, a semaglutida, o análogo do GLP-1. Então, ok, a gente vai usar ali, né? Tem o bimagrumab, que tá para chegar, que é do GLP-1, GLP-2. Então, assim, tem o Orlistat, que a gente pode usar para aquele paciente que tem o intestino mais preso, ou que come muito gordura, porque dá um jeito até de se inibir. A gente tem que tomar cuidado pra gente não fazer com que essa pessoa passe vergonha, né? Porque quem usa o Orlistat, Ele é se não perigoso. fizer a Exato. dieta, Sim. aonde ele tiver, ele pode ter, né? Uma perda ali, uma evacuação e ter problemas. Então, assim, O Orlistat, eu sou ele a não, favor. ele não pode ser usado a longo prazo sem Isso. orientação médica, né? Exatamente. Exatamente, porque a gente tá, né, mexendo ali no seu intestino Na e a gente absorção. acabou de falar que a saúde do nosso intestino é primordial, né? Então, assim, eu sou extremamente favorável, desde que o paciente se comprometa a fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento com nutricionista, porque ele precisa de uma dieta, o nutrólogo não faz dieta, né? Então, ele precisa fazer atividade física. Porque durante o período que ele tá conseguindo chegar no peso e mantendo esse peso, ele precisa mudar estilo de vida. Porque se ele não mudar, a hora que ele parar de usar a medicação, ele Volta. jogou o dinheiro dele no lixo. Porque ele vai engordar tudo de novo. Sim. Tudo. É um dos motivos que você não pode pegar um protocolo do seu amigo, do seu vizinho, comprar injeção, utilizar e achar que vai resolver o seu milagre. Exato. Porque assim, emagrece, Mas volta. né? Mas se você não fizer tudo o que a gente falou, vai voltar. E uma coisa que as pessoas precisam entender é assim, ó. Cheguei no peso que eu quero. Eu preciso manter 1 ano esse peso para o meu organismo entender que esse não é que esse é o peso que eu quero ficar agora. Por quê? Lá na época das cavernas, se a pessoa não caçasse, não comesse, ela não tinha energia. Então, tudo que ela comia, o corpo armazenava. Hoje, a gente tem tudo à mão. A gente não faz força pra caçar, pra pescar, nem pra subir na árvore pra apanhar uma fruta, na maioria das avó vezes. já Mudar manda o pra canal gente. da televisão mais, Nem né? pra mudar o canal da televisão, né? Só que o seu organismo, ele foi programado geneticamente lá Pra naquela caçar. época. Então, ele não sabe disso. E aí, se eu cheguei a 120 quilos, ele entende que eu tenho que me manter em 120 quilos. Então, ele sempre vai me puxar para aquilo. Entendeu? Ele sempre vai tentar manter o maior peso que você já teve. E aí, esse período de 1 ano é o que os estudos mostraram que eu preciso manter o peso que eu quero para mudar essa chavinha dentro do meu cérebro para ele não ficar me puxando lá para cima de novo. Meu Deus, uma reprogramação. Uma reprogramação. Exatamente. Por isso que tem tanto efeito sanfona, assim. Porque as pessoas não fazem por conta os tratamentos, não fazem pelo tempo adequado, não fazem um desmame da medicação. Não é assim, ó, cheguei no peso que eu quero, amanhã eu não tomo mais o remédio. Não, você vai ter que ir diminuindo a dose. Às vezes fica um tempo numa dose mínima, necessária para aquele paciente não ter uma compulsão alimentar, né? Você tem que achar o que é o gatilho dele. Por que ele tem uma compulsão alimentar? O que é o gatilho dele? Ah, é o estresse do trabalho? É a família? É não sei o quê? É sobremesa após que almoço. leva... Então, mas o que leva ele a buscar essa sobremesa depois do almoço? Entendeu? Qual que é o gatilho emocional
E aí, esse período que ele tá nesse processo todo de emagrecimento, você tem que ir lidando com todas essas coisas. Porque daí ele precisa mudar toda a cabeça, né? Para daí ele ter sucesso. Eu tenho um paciente no consultório que ele foi, conversei, em 4 meses ele perdeu 10 quilos sem uma medicação. Mas ele botou na cabeça que ele ia mudar estilo de vida, ele mudou a alimentação, ele mudou a atividade física. E ele fala, doutora, todo mundo me pergunta, o que você tomou? Eu falo, nada, eu fui lá na doutora Luísa. Mas por quê? Porque ele teve, né? Ele teve a decisão de mudar. Uhum. Não é todo mundo que vai conseguir sem a ajuda da medicação. Mas essa mudança tem que ir acontecendo durante o período de tratamento. Senão vai engordar de novo. Sim. E quanto à reposição hormonal? Às vezes ela é necessária também para fazer essa questão de ajuda, de auxílio no emagrecimento? Existem várias coisas que a gente pode usar, né? Existem hoje, tanto do ponto de vista oral, intramuscular, quanto implantes, né? A reposição hormonal, mas isso tem que ser muito bem avaliado. Um exemplo, testosterona. A gente não dá testosterona para quem tá obeso. Porque senão ela... Vai virar estrógeno, o estrógeno vai dar mais ganho de peso. Então, a gente emagrece a pessoa, depois a gente repõe a testosterona. Mas, por exemplo, pode ser que ela precise de uma gestrinona, que ela precise de um NAD para poder aumentar a energia. Então, cada caso é um caso, né? Mas a gente faz toda essa avaliação hormonal inicial. E a reposição de vitaminas? Essencial também, né? Porque não é porque a pessoa está obesa que ela tem um equilíbrio nutricional, né? Assim, de vitaminas. O que eu vejo muito hoje? B12 e D muito baixas. Muito baixas. Mesmo em pessoa que fala assim, nossa, mas eu como carne todo dia. Gente, a gente tem a mesma qualidade dos alimentos que a gente tinha antes. Hoje estão aí, né, totalmente cheios de agrotóxicos, de hormônios, de modificação genética de grãos. Então, assim, B12 e vitamina D muito baixas, com muita frequência. Até os alimentos passam por processo padrão, né? Exato. Aí eles querem cenourinhas todas do mesmo tamaninho, pequenininha. Abobrinha pequenininha. Então, o estudo já modificação genética ali, né? Então, tudo interfere. A gente acaba não tendo a mesma absorção. Então, e isso eu faço para todos os meus pacientes, independente se é para emagrecimento ou não. Tá? A gente precisa estar com as vitaminas em dia pra gente se sentir bem, pra gente dormir bem, né? Pra gente não ficar cansado, pra gente ter ânimo pra fazer uma atividade física. Muitas né? vezes a pessoa tá com uma qualidade de sono ruim e pode ser essa falta dessa suplementação, né? Essa falta. E a importância de estar buscando, né, um profissional correto para estar dando esse tipo de orientação, né, doutora? Exato. Eu já tive pacientes, por exemplo, que foram com dor. Tô com dor na perna, tô com dor no braço. E era B12 muito baixo, a gente repôs B12. A dor do paciente melhorou. É importante fazer um exame de sangue, né? Isso é pelo exame de sangue. Porque a gente tem uma leva muito grande no balcão de receber o que está em alta nas redes sociais. Então, a gente teve final de ano vitamina K. Todo mundo queria vitamina K. Vitamina D. Eu nem sabia que tinha K. Não, nem tinha comercial assim em abundância. Agora tem vários laboratórios. E Mas intramuscular ainda, a K. Não, tem comprimido também, em cápsula. Esse preciso me atualizar, então. Eu vi essa semana no balcão. E essa semana, eu não sei nem quantas que eu vendi que teve procura de magnésio. Aí o magnésio a gente vai ter diversas... Malato, tem, né? Treonato, o L-tretonato, o cloreto e tem mais um. São tem 4. O de malato, treonato, o cloreto, o L-tretonato. quelato. Isso. E o quelato. E as pessoas não sabem nem qual tipo, nem pra que vai ser. Eu preciso do magnésio. Qual que é a sua queixa? Aquele que eu vi que tem, que eu tô precisando. É que assim, muita gente usa o magnésio porque realmente ele é um relaxante muscular.
Então, ele auxilia no sono. Uhum. Ele auxilia na pressão, né? Ele realmente é muito bom. Mas tem que ser avaliado. Porque você pode dar para a pessoa 100 miligramas, você pode dar 500 miligramas. Quanto tá o magnésio dela, né? Porque tudo em excesso ou em falta é ruim. A gente tem que buscar o equilíbrio. Uhum. Aí, se você não precisa do magnésio e começa a tomar e aumenta o magnésio no seu sangue, você vai ter complicações por conta disso. Né? E realmente é os modismos, né? Sim. É os modismos. Essa questão de suplementação de vitaminas, a pessoa que tem uma alimentação boa, com frutas, legumes, ela vai precisar ainda suplementar às vezes? Dependendo, sim. Porque ela pode não ter uma absorção adequada. Quanto mais velha ela vai ficando, menor vai sendo a absorção. Tá? Então, a gente pode ter uma absorção baixa. Certo. Tem que ver, por exemplo, vegano. Tem um monte de vegano que não sabe que tem que suplementar B12. Porque não come carne. Né? Nem ovo, muitas vezes. Então, se não suplementar, e a hora que você vê, já tá lá com complicações, com dor, com dificuldade de movimentação, porque a B12 é essencial para músculo e nervo, e sistema nervoso, né? Então, mesmo que a pessoa ache que coma bem, vale a pena ela fazer um check-up pelo menos uma vez ao ano. E esse excesso de suplementação, às vezes sem necessidade, ele pode levar a que complicações? Depende de qual substância que você está usando, né? Mas você pode ter complicações renais, né? Você pode ter complicações cardíacas, até mesmo musculares. Depende muito do que você está suplementando. Uma suplementação que eu acho legal, assim, que dá para todo mundo fazer, e aí é todo mundo mesmo, de 16 para cima, né? Não vamos pegar criança. É ômega 3 e carnitina. Creatina, carnitina, ó. Creatina, né? Independente da pessoa fazer atividade física ou não. Né? Então, a creatina é muito boa para os nossos músculos, Mas independente, assim, eu só vou tomar no dia que eu vou na academia. Não, tome todos os dias, entendeu? E o ômega 3, porque ele é maravilhoso, né? Como antioxidante, e aí, lógico, mais DHA, mais EPA, vai depender do objetivo que você quer. Se quer mais para memória, mais DHA, né? E aí vai. Mas são 2 suplementos, assim, se a pessoa quer tomar modismo, usa esses 2 que ela não vai ter problema, vai ajudar na vida dela e tá tudo certo. E por falar em suplementação e alimentação, quais os alimentos não pode faltar à mesa? As verduras, os legumes. Eu acho assim, se a gente comer se a gente pensar, né, o nosso arroz, o nosso feijão, né, que tem quantidade de ferro, lógico que quantidade, né, gente? Não é para comer uma panela de arroz, né? De feijão. Mas o arroz, o feijão, uma carne ou um ovo. Proteína é uma coisa que a gente tem que ter em todas as refeições, né? A proteína, ela é importantíssima para nossa saúde. Em excesso, ela também vai fazer mal? Vai aumentar ácido úrico, vai causar problemas renais, mas se a gente... Por isso que precisa, né, muitas vezes, de um nutricionista ajudar, porque tem a quantidade de proteína que eu preciso por quilo de peso, né? Mas, assim, uma proteína em todas as refeições é essencial, né? As frutas, os legumes, porque a gente precisa... As verduras, porque a gente precisa de fibra, até para fazer o nosso intestino funcionar. Água, gente. As pessoas não tomam água, né? Você toma água? Tomo. Quanto você toma? Eu tomo um copo cedo, um copo a hora que eu vou dormir. Né? A gente precisa de água. Eu tive um paciente essa semana que foi, acho que aferir a pressão, aí ele tinha dado um pouco alterada. E eu fui conversar com ele. Eu não sei porquê, menina. Ele falou que tá aumentando, tá tudo igual. Eu conversei, orientei pra ele voltar mais vezes, pra gente continuar aferindo, pra ele procurar um médico. Aí ele falou, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu falei, dá até medo, né? Ele falou assim, eu não tomo água. Na minha casa, a gente só toma Guaraná. Você acredita que até o meu menino de 6 meses adora Guaraná? Eu falei, meu Jesus, seja abençoado. Eu falei, o senhor não dá o Guaraná pro menino de 6 meses, né? Ele falou assim, já molho na chupeta, ele adora. Eu falei, ai, meu Deus. Eu fiquei, assim, uma meia hora pra poder explicar
que isso não podia, que tinha necessidade Sim. da água e principalmente pra criança de 6 meses, que no caso dele tinha que ser um desmame, mas a criança de 6 meses, que ele nem sabia que aquilo era bom. Sim. Então não tinha necessidade. Eu falei, Jesus. Mas as pessoas não têm Exato. consciência que o suco também não é água, que o refrigerante não é água, que a Isso. água tem que ter o mínimo de água no seu dia a dia, né? Exato. Ah, mas no Exatamente. suco vai a água. Mas, Não, mas- você não pode tomar só suco, Sim, porque o suco é o tem que um a gente açúcar. escuta. É. Mas, ó, vamos pensar, vamos puxar lá pra quem quer emagrecer. Você chupou uma laranja. Quantas laranjas vão no suco? No mínimo, num copo, umas 3. Olha quantas calorias você tá ingerindo naquele suco. Fora que você perdeu todas as propriedades da fibra, né? Sim. E quando você come a laranja, você tá tendo o benefício ainda ali das E fibras, quando né? se processa a fruta, ela também tende a aumentar a taxa de açúcar. Exatamente. Então, assim, né? Água é água. E a né? fruta E é bom, né, é gente? Eu fruta, adoro. gente. Vamos comer a fruta, né? Exatamente. É como a doutora Renata já passou aqui, né? A nutricionista, Isso. e ela explicou, né? Então, vamos comer os alimentos, Isso. né? E não processá-los, né? É. Isso é muito interessante. Falar em alimentos saudáveis, nossa, cesta hoje tá maravilhosa, né? Não, Nossa, Cris? tá. Tá Eu e o Lucas linda. já quase acabamos com a uva ali. Nossa, esse morango tá maravilhoso. Olha aqui essa sementinha que é chia, né, Lucas? É, Isso é chia. daqui é ótimo pro funcionamento, Do né, do intestino. intestino. Ajuda muito. E o hortifruti da avó, gente, além de frutas, verduras e tudo mais, eles contam agora também com um empório que tem sementes, ó, eles mandaram aqui pra gente, ó, diversas amêndoas, castanhas, tem tudo para te ajudar. Tá corrido? Põe um pouquinho na bolsa, assim, coloca num saquinho, carrega na bolsa. Deu aquela fominha? Põe pra dentro que tá tudo tranquilo. Doutora, quais são os principais tratamentos que a senhora aplica lá no seu consultório dessa questão? É a semaglutida, que mais? Então, eu sempre trato a desbiose, né? E daí eu escolho com qual probiótico eu vou utilizar. A gente associa a semaglutida com o Jardiance, né? Com Orlistat, quando necessário. Aí, assim, um Vonal, outro antiemético, se a pessoa tiver muita náusea com o uso da semaglutida. A mudança alimentar, né? Eu sempre peço para o paciente até me levar um diário alimentar para eu entender como ele come, porque embora a gente não faça dieta, você pode dar umas dicas, né? Igual eu falei, proteína tem que ter em todas as refeições e tal. Atividade física, sempre. E se necessário, a gente associa a outras medicações, por exemplo, a fluoxetina, para compulsão alimentar, o Contrave, né? Que é a bupropiona. Fugiu o outro nome. Naltrexona? Conaltrexona. Ocitocina nasal, que também a gente pode usar para compulsão alimentar. Então, vai depender daquilo que o paciente está trazendo, né? Dependendo do que ele usa já de medicação. Às vezes, tem alguns que a gente não pode estar utilizando. Mas, pelo menos, o Ozempic e o Jardiance. E se ele não usa nada e é muito ansioso ou tem muita compulsão, um medicamento para isso. Sim. Né? E sempre lembrar de tratar o intestino. Sim, tem diferença de tratamentos entre homens e mulheres Não. ali? Não. Basicamente a mesma coisa, né? Sim. Essa questão da reposição hormonal, a doutora não... Aí depende do que vem nos exames, Sim. né? Às Depende vezes, do que vem nos acho que exames. tem uma dúvida entre as mulheres. As mulheres também precisam, de vez em quando, né? Às vezes, repor a testosterona, né? Sim. Sim, né? Sim. Muita mulher acha que Isso não é uma precisa. briga, né? Aham. Porque tem o povo que chama a gente de louco. Porque a gente mantém vitamina D mais alta, porque a gente deixa B12 mais alta, porque a gente repõe testosterona, né? É lógico que, assim, a testo na mulher, no sangue, ela é muito menos fidedigna do que no homem. Mas, gente, você pega lá, a mulher tá sem libido, tá sem vontade de fazer nada, não só da parte sexual, mas de tudo. Aí você dosa lá no sangue, a testosterona dela tá lá no pé. E aí, a gente tem, né, a gente indica as reposições, né? Os implantes, que duram aí em torno de 4 meses, estourando 5 meses. Para a mulher, eu não faço injeção.
Aí você pode usar o gel, né? Ou pode usar o intravaginal, né? Mas assim, eu reponho, dependendo dos sintomas que a paciente traz. Sim, Então, a sim. mulher também precisa de testosterona. Testosterona vira estrógeno, gente. Falar que a mulher não tem testosterona é mentira, né? Ela faz parte do nosso organismo como ela faz do homem. Você tem que tomar cuidado, porque se você repõe numa dose muito alta, vai ter queda de cabelo, vai ter toda a androgenização, né? Que é as características masculinas. Mas você sendo cuidadoso ali na sua reposição, sendo uma paciente que entendeu que ela tem que acompanhar, que ela tem que voltar, que não é para ela ficar repetindo fórmula, né? Eu acho que é bem tranquilo e é necessário. Sim, sim, sim. Doutora, e na fase da menopausa? Que as mulheres sempre reclamam, ai, tô entrando na menopausa, tô ganhando peso. O que ocorre? Esse desequilíbrio, né? A gente tem esse desequilíbrio hormonal aí, né? Então, lógico que toda vez que a gente fala de reposição hormonal em mulher, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter toda uma avaliação de mamografia, de ultrassom, né? Por conta do risco de câncer. Não que a reposição hormonal leve a câncer. Sim. Não é isso, né, gente? Porque isso é uma coisa que se criou na cabeça das pessoas, né? Ah, eu não vou repor hormônio. Tem contraindicações? Tem. Você pega uma pessoa que já teve trombose, né? Tem. Infartou. Então, tem as suas contraindicações, né? Sim. Mas é por esse desequilíbrio hormonal que a gente começa a engordar, né? Então, a gente precisa de avaliar através dos exames laboratoriais, porque cada mulher pode precisar de uma coisa diferente. Correto. Né? Entendi. Ô, doutora, e para os pacientes que realizam bariátrica, você faz o acompanhamento também? Sim, e eles é essencial, né? Porque a gente tem, inclusive, a suplementação endovenosa. Porque quando a gente fala de via de administração, né? Endovenosa, praticamente 100% de absorção. Intramuscular, cai lá para seus 70%, por aí. E a oral, que vai depender da metabolização ali daquela substância. Você pega uma pessoa que já tirou um pedaço do seu estômago, né? Que já diminuiu a superfície ali de absorção. Você faz a reposição oral, você tem muito menos absorção do que você deveria, né? Então, usa-se muito. Mas existe também a possibilidade da reposição venosa, né? E eles têm que fazer mesmo, gente. Porque a absorção de um paciente bariátrico não é a mesma, né? Do mesmo modo que os idosos que vão tendo atrofia do estômago, né? Ou pessoa que usa muito omeprazol, por exemplo, pantoprazol, que vai alterando ali todo o estômago. Tudo isso vai levando a menor absorção. Mas os bariátricos, eles precisam fazer um acompanhamento regular da absorção das vitaminas. Por quanto tempo? Eternamente. E quais os Eternamente. riscos, doutora, assim, um pós-bariátrico que não faz essa reposição? Então, por exemplo, se ele ficar com pouco ferro, ele pode ter anemia, queda de cabelo, cansaço excessivo, né? A vitamina B12, ele pode perder movimentação. Movimentação mesmo, né? Porque você vai tendo lesão nervosa, então você pode perder movimento de braços, de pernas, ter dores, né? A deficiência de B12 dá muita dor. A deficiência de vitamina D prejudica seu sistema imunológico, né? Então, a gente tem as consequências de cada uma das vitaminas. Sim, né? ela tem a bariátrica em si, ela tem os pós e tem os contras também, né? Sim. Se pensar bem antes de fazer uma cirurgia, né? Porque toda cirurgia tem o seu risco. E ver que você vai ter para o resto da sua vida uma responsabilidade ali com você, para você estar fazendo toda essa suplementação, todos os cuidados e que tem que ser feito, né? Não pode ser deixado de lado, né? Isso. Tem as indicações da bariátrica, é lógico, né? Você pega um obeso mórbido, ele não vai conseguir só com a medicação, né? Chegar naquilo que a gente precisa. Mas assim, antes de ir para a mesa de cirurgia, essa pessoa ela tem que ser muito acompanhada do ponto de vista psicológico, né? Porque se ela... É a mesma coisa do remédio. Se você fizer a cirurgia, tomar o remédio, você não mudar a mentalidade,
A gente fala, né? Ai, continuou com a cabeça de gordo, digamos assim. Sim. Se a pessoa não mudar essa mentalidade, ela vai engordar de novo, mesmo tendo feito a bariátrica. Tá? Um período de 5 anos é quando a gente tem a maior chance de perder tudo que a gente teve na bariátrica. A pessoa voltar a engordar depois desse período de 5 anos. Tem né? diferença, assim, de reposição para homem e para mulher? Não. Ou é a mesma para ambos? A reposição, ela vai depender daquilo que você identificou de falta. Os medicamentos em si são os mesmos, tá? Sim. Para mulher em período de gravidez, também tem esses problemas de absorção de vitaminas e no período pós-parto também ou não? Na gestação, na verdade, a gente tem um aumento de necessidade porque tem o bebê ali, né? Que tá puxando para ele aquela necessidade, né? O ácido fólico, que é extremamente importante para o sistema nervoso, a formação do sistema nervoso do bebê, né? E no pós-parto, normalmente, é a deficiência do ferro, né? Que a gente vê muito. Mas não por diminuição de absorção, mas sim por aumento de consumo por causa do bebê. Ah, sim. Aí é o contrário. E em cirurgias de lipoaspiração, por exemplo? Eu também tenho esses problemas de absorção de vitaminas? Não, aí o maior problema depende do tanto que vai sangrar, né? Que daí, quando você sangra muito, você perde muito ferro, né? Mas a lipo, não. Só que tem uma coisa. A gente tem gordura subcutânea, que é essa aqui debaixo da nossa pele. E a gente tem gordura dentro da nossa barriga, nos nossos órgãos. Toda vez que eu faço uma lipoaspiração, eu tirei a gordura do subcutâneo. O que acontece quando eu engordo? Eu aumento a gordura dentro dos meus órgãos. Então, quem faz lipo tem que ser mais cuidadoso ainda com a sua alimentação, com o seu estilo de vida. Porque senão dá gordura nos órgãos. Nos órgãos. Isso pode gerar uma falência de órgãos? Não uma falência, mas... Por gordura exemplo, no se fígado. vai Uma muito gordura pro no fígado. A esteatose hepática, que hoje até já mudou, é doença gordurosa, não sei das quantas lá. Uma das complicações dela é cirrose. A pessoa nunca bebeu na vida, mas ela tem gordura no fígado. Ela pode evoluir com cirrose. Então, assim... Isso pode levar a infarto também? Pode, aumenta risco cardiovascular. Lembrando que a cirrose também, doutora, ela pode ser medicamentosa, né? Pode. Então, a importância, né, de tomar as medicações com cautela também, Isso. não é chegar aí despejando tudo, Exato. né? Então, tudo tem prós e contras. Jesus. Voltando lá aos antibióticos, Uhum. muita gente fala assim, bezetacil tem que fazer no hospital. Muita gente não entende o porquê. Você consegue esclarecer, assim, pra gente os riscos da Não. bezetacil? O que Na ela... verdade... Ou não tem? Na verdade, ela nem deveria ser dada só no hospital, desde que você tenha um conhecimento mínimo para acudir essa pessoa se ela tiver alguma intercorrência. Eu vi até hoje um caso de reação alérgica a bezetacil, tá? A maioria passa mal porque dói, e muito, né? Nossa Senhora. Então, a maioria tem aquela síndrome, a lipotímia mesmo, né? O desmaio, sofre pela dor. Não é porque ela tá tendo uma reação alérgica àquele medicamento, Sim. sabe? Tanto que o Conselho Federal, o Conselho de Enfermagem, ele já permite, por exemplo, que a gente dê a bezetacil para os pacientes na unidade básica de saúde para tratar a sífilis, né? Isso tem muitos estudos. Então, assim, é que se criou essa cultura de que tem que ser só em ambiente hospitalar e as pessoas têm medo de administrar, né? O risco seria uma reação alérgica, né? Da pessoa fazer reações graves. A gente deixa ela ali uma meia hora pra gente observar e tudo. Mas, assim, igual eu falei, só vi uma até hoje de reação mesmo. De reação alérgica mesmo. Tá? As pessoas já dão trabalho pra gente aplicar vitamina B, as famosas vermelhinhas que doem. Eu não tenho coragem de aplicar uma bezetacil. Se a pessoa passar mal, a gente não tem suporte necessário. Exato. E nem o preparo necessário pra isso. Isso porque tem que ter, envolve né? o preparo do profissional também, que às vezes... Sim. Sim. Do ambiente do profissional.
Sim. Isso é uma questão que se tem muito na farmácia, Sim. né, Cris? Que todo mundo chega lá, mas eu tô com a receita, por que que você não faz? Então, a gente tenta explicar, né, essa reação que pode ser causada. É 1 em 1 milhão? Mas vai que essa pessoa é a uma. Vai que é o campeão tá ali, né? Né? Do jeito que a gente anda com Não ganha nem na sorte. telecena, mas ganha uma alergia bezetacil na Nossa, farmácia. Não é? É melhor Não custa evitar. nada. Você vai lá, compra, vai lá na unidade de saúde, toma Isso, lá Sim. e Mas tudo geralmente certo. os pacientes acabam entendendo. Se você joga pro lado que ele pode ter um efeito colateral, a Sim. pessoa te entende também. Sim. Que não vai ficar na sua responsabilidade. É a mesma coisa da beta 30, que eu já vi que tá anotada aí na sua. Não, não tá não. É. A bezetacil. A beta 30 a gente precisa ferir a pressão da pessoa antes. Sim. E às vezes, porque ela pode gerar alteração na pressão, glicemia, tudo. Sim. Tem pessoas que não aceitam. Não, mas eu já tomei, eu nunca tive nada. Eu não aplico. Se a sua pressão já tá alterada, eu tô colocando o meu em risco. Sim. Se você passar mal. Então, a gente tem mais problema com a beta 30 das pessoas quererem que aplica mesmo com a pressão a 16 Meu Deus do céu. do que com a bezetacil. Sim, mesmo porque a prescrição da bezetacil é bem menor, né? É, com certeza. Então, isso daí já diminui bastante. Mas aí a importância da gente estar esclarecendo todas Sim. as dúvidas, até mesmo para quem está vendo a gente agora, ter uma noção, né? Falar assim, nossa, é o correto a se fazer, né? Sim. Sim. Doutora, a gente ainda tem muitos mitos sobre a vacina do Covid ali, né? Ela realmente tem aquelas sequelas de trombose, não? Ou ainda tem, os estudos são muito poucos? Existem pacientes que tiveram, sim, né? Que tiveram. E a gente acaba fazendo relação temporal, né? Uhum. Tem como você falar assim, foi. Mas a pessoa vacinou, nunca teve nada, passou um tempo ali e teve, né? Então, a gente acaba fazendo essa relação temporal. Já teve, sim, casos de trombose. Teve casos de pacientes que evoluíram com broncoespasmo, né? Com chiado no peito. Então, mas se a gente for pensar, gente, todas as vacinas existe possibilidade de efeito colateral. Uhum. Não tem nenhuma que você fala assim, é zero. Efeito, nem a BCG que a gente toma quando nasce, né? Então, é risco-benefício, né? Eu acho que ela trouxe mais benefícios Do que riscos. do que riscos. E não é todo mundo que vai desenvolver Não é isso. todo mundo que vai desenvolver. Há uma porcentagem bem pequena da população que Isso. desenvolveu esses riscos, né? Exatamente. É porque, assim, a gente viu que teve um boom muito grande dessas desinformações sobre a vacina que levaram as pessoas a afastarem-se não só da vacinação do Covid, mas inclusive da resto. vacinação infantil, Sim. que fez com que doenças que estavam exterminadas estejam voltando. Exatamente. Né? E a gente precisa retomar essa vacinação, né? Precisa sim. de incentivar mesmo. Sim, sim. Não só do Covid, no geral mesmo, como você falou, né? Você tendo casos da meu Deus. Varíola. Isso, novamente, né? Tiveram sarampo, voltou a aparecer, né? Há um tempo atrás eles estavam falando que o da poliomielite já tinha tido caso, mas era pessoa Isso. que não tinha vacinado. Gente, o vírus tá aí, a bactéria tá aí. Deu a chance, Ele vai entrar. Ele A vem. meningite também estava em alta há um tempo. Não sei se Isso. ainda Meningite sempre permanece. tem, né? Assim, Aham. mas a gente tem mesmo as épocas que a gente vai tendo aumento, né? Então, porque na unidade de saúde, eles disponibilizam a vacina, né? Mas ela não supre todas Isso, as meningites, né? exato. Aí já vem a parte pública, que ela já é mais completa. A particular. Isso. Isso. No caso, qual que é essa diferença? É o tipo da cepa que está sendo ali aplicada, né? Então, no particular, elas costumam ter mais cepas daquele vírus numa mesma vacina. É igual agora o da dengue, por exemplo, a vacina da dengue. Eu tenho 4 sorotipos de dengue, eu tenho que fazer uma vacina que pegue os 4. A mesma coisa é o meningococos. Eu tenho muitos subtipos de meningococos. Então, quanto mais subtipos eu conseguir pegar numa vacina,
maior é a proteção que eu tenho. E essa que é a diferença. É quantos sorotipos eu pego em uma e na outra. Sim, sim. Pra dengue, a gente usa-se muito o repelente. A partir de que idade pode utilizar o repelente? Ai, eu acho que a partir de 2 aninhos. Mas eu não sei te responder com certeza. Mas eu acho... Tem aquele que a gente mandou manipular muito na época do Covid, que as farmácias de manipulação fizeram muito. Que eu acho que podia para criança menorzinha. Mas abaixo de 6 meses... Eu não sei qual é a Abaixo de idade. 6 meses eu tenho certeza que não pode. Certo. Né? Existe um período para reaplicação? Depende de cada marca também. Mas assim, gente, não é de 2 em 2 horas, pelo amor de Deus. Tem gente que fala que de 2 em 2 horas joga repelente. Eu acho que eu me intoxiquei de repelente nas férias. Eu fui pro Mato Grosso e lá tá tendo muito caso de chikungunya. E a chikungunya, ela dá uma sequela, acho que maior Sim. do que a dengue, né? Dá uma dor no corpo crônica, sim. Inclusive, minha mãe e minha irmã, elas tiveram 2 vezes seguidas. Então, eu fui pra lá, eu saía do banho, eu já tomava Na terceira um banho podia pedir de música no repelente. Fantástico já. Não, elas estão assim, desesperadas. E um dia eu tive que tomar antialérgico. Eu acho que eu já Sim. estava com reação alérgica do tanto de repelente que eu tinha passado. Exatamente. Mas né? eu não Se peguei. você replicar 2 vezes, 3 vezes no máximo ao dia, né, gente? Não precisa de... A não ser assim, que você vá, tome banho, porque daí você tirou todo aquele repelente, né? Mas de 2 em 2 horas ficar passando Como pelo o suor amor. não sai? Mas, gente, você não vai suar tanto assim pra tirar todo o repelente, né? Se você for na Tudo academia, você bem. vai tomar um banho depois, aí você passa. Lá né? no Mato Grosso... Lá é muito quente. Você bota a roupa, faz uma nuvem de pernilongo em cima de você, né? Lá não é um pernilongo igual aqui. Lá é Não. uma coleção de pernilongos. Mas não, você pode, igual aconteceu com você pode intoxicar. Então, não. Sim. Não dá pra usar, reaplicar de 2 em 2 horas, Anda igual a gente vê gente anda com um chapéu de Nossa, cesta, assim, eu fui sabe? pra lá Com uma rede. correndo, tipo, real. E lá mas é assim mesmo, você senta, os pernilongos vêm todos assim em você, ó, de nuvem. Não é um ou outro, não. Vem de nuvem. Você ficar sem o ventilador na sua frente. Primeiro, porque é muito quente. Por E que segundo, que tem muito pernilongo. Por que tem pessoas, assim, que é mais propícias a picadas e outras não? Eles falam que Porque questão mamãe de passou cheiro. açúcar. Mel, entendeu? Quando a pessoa é gostosa, Tem gente que fala se você tomar pai. complexo B, ele não gosta do cheiro e tal. Mas assim, não tem nenhuma comprovação Então, porque, de nada. tipo assim, ó, em mim já não pica tanto, tá? Eu e meu esposo. Aí o que acontece? O pernilongo vai tudo nele. Ele fala assim, nossa, eu não sei o que tem. Mas Lá em casa também vem tudo em mim. O meu sanguinho é o negativo. Eu falo que eles gostam de sangue raro, tá vendo? Então deve ser isso, porque o dele também é ó. Aí, ó, tá vendo? É uma conexão boa, eles não são... Eles gostam de sangue com pedigree, entendeu? O meu é A positivo, tá tranquilo. Então vambora. Entendeu? Nós estamos livres dessa. Ai. Doutora, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter no inverno, principalmente, né? Que a gente vê um aumento de doenças infecciosas ali. Qual que é um cuidado que a gente precisa ter no inverno pra gente começar a ter essa prevenção ali? Começar a cuidar antes, né? Mantendo as suas vitaminas ali bem joinha, né? Principalmente a vitamina D, que tá relacionada aí com a nossa parte imunológica, né? Hoje, para quem tem muita infecção respiratória, existe uma medicação que chama ITA, que é o imunoestimulante, que ele é como se fosse uma vacina, mas não é uma vacina, né? Que existe para cada infecção específica. Então, se a pessoa já é uma pessoa que já faz infecção de repetição, a gente já pode começar esse tratamento inverno, né? Inclui crises de asma? Não, asma não, mas as infecções mesmo, tá? Uma alimentação adequada, né? E evitar, manter, mesmo no inverno, tentar abrir a casa, deixar trocar, né? Se tem alguém na sua casa que tá resfriado, deixar essa pessoa mais separada um pouco, porque é um bichinho que é terrível, né? Pega, a casa inteira pega, né? Sim. Então, é muito fácil a propagação, né? Mas são mais cuidados Vamos cuidar antes para não precisar, quando chegar lá no inverno, a pessoa ficar tomando antibiótico, né? Entendi. Eu preciso tomar cuidado, tipo assim, se eu for levar o meu bichinho para passear, se ele pode ser um canal de doenças infecciosas também? Tipo, se eu dar uma volta com ele na rua, assim... Olha,
embora o pessoal fale muito de gato, né? Coitado dos gatos, eu tenho 2, amo as minhas gatas. Eu também tenho um lá em casa. Né? Adoro as minhas gatas. Os animais, eles podem transmitir doença? Claro que podem, como a gente também pode, né? Então, é manter o animal saudável também. Ele também tem que ser vacinado, ele também tem que passar em consulta, né? No veterinário quando ele tem alguma coisa. Então, o parvovírus, né? A raiva, a toxoplasmose, são doenças ali que a gente vê, né? Que a gente pode ter a transmissão do gato e do cachorro, que são mais os animais domésticos que estão ali junto com a gente. Mas que se eles são cuidados, vacinados, Devidamente gente, higienizados. pet é tudo de bom, vai, é a hora que você, né, acaba com o seu estresse, a hora que você vê aquele bichinho vindo pro seu lado, né? Fala a verdade. Pra quem gosta de dormir com os bichinhos, causa algum dano pra pele, algum... Se a pessoa não for alérgica, minhas gatas dormem comigo. Tô aqui, tô inteira. Então, isso é mito. Não. Deixa os bichinhos lá. Lógico, né, gente? Você pega uma pessoa que é atópica, tem alergia ao pelo, você também, né? Aí a pessoa tem que saber, né? Saber dosar. Equilíbrio, né? Vai de pessoa pra pessoa. De pessoa pra pessoa. Mas coitadinho, eles não vão. Doutora, a vacina da dengue, ela já tá tendo algum efeito colateral ou não? Olha, eu vi uma paciente que fez uma alergia cutânea, de pele mesmo, tá? Dá dor no local e a gente não tem visto muitos efeitos colaterais, né? Hoje eu tava assistindo o jornal e eu vi que é o Butantan mesmo, que tá para lançar uma vacina até o final do ano, para ver se o ano que vem a gente consegue se vacinar. Porque hoje só tem a Qdenga, né? Que querendo ou não é cara, que o governo vai dar para uma faixa limitada de pessoas ali. E aí o Butantan tá terminando aí para poder fazer a vacina, né? Sobe aí para 70%, 80% de proteção. Melhor do que a antiga, que dava menos de 60%. E pensando que cada vez que você pega dengue, você vai ter um quadro mais grave, a vacina vem aí para ajudar. A tendência né? é que toda vez que eu pego dengue, eu gravo o quadro. Agrava o quadro. Eu tenho 4 sorotipos da dengue. Eu posso pegar uma vez cada um. Então, eu posso pegar dengue 4 vezes. Normalmente... É o Quarteto Fantástico. É. O Quarteto Fantástico da desgraça, assim. Puta que O tipo 4 a gente não tinha no Brasil. A gente tinha mais o 3 e o 2. Mas ele vai chegar. Porque, gente, pensa aí. O tanto de venezuelano que veio pra cá. Vem gente de tudo quanto é lugar pra cá. Vem trazendo, né? Carnaval tá E aí, o que acontece? Quando eu entro em contato com o vírus da dengue, o meu sistema imunológico vai lá produzir anticorpos. Ficou a memória. Quando eu entro de novo, ele super produz anticorpos. Então, aquilo que era para ser minha defesa, acaba me causando prejuízo. Eu tenho uma exacerbação da minha resposta imunológica e é onde eu tenho a doença mais grave. Jesus. E o risco de ter a dengue hemorrágica, né? Conforme você vai tendo, maior... Posso ter da primeira vez? Posso, né? Geralmente, com sorotipo 3, a gente pode ter a dengue hemorrágica de cara, de uma primeira vez. Ou porque eu vou tendo várias vezes. Mas isso vai depender de qual tipo você foi infectado. Ou de você ter várias infecções. Se eu peguei dengue pelo tipo 1, eu não vou pegar de novo pelo tipo 1. Mas eu posso pegar pelo 2, pelo 3, pelo 4. Se Nossa, eu não tive sei quantas uma... vezes eu já peguei dengue. Agora eu fiquei preocupada. A questão é, se você bateu 4, você já era, você não pega mais. Você não pega mais. Mas assim, dificilmente foram 4 episódios de dengue. Não sei. É. Eu me lembro, assim, de umas 2 com certeza. Então. Porque eu lembro de empolar, mas isso faz muito tempo. Mas você fez exame pra comprovar que era dengue? Eu acho que na época nem tinha. fazia. Porque eu era pequena ainda. Foi antes da faculdade. Eu vim pra Alfena já tem 8 anos. Mas é isso. Então,
o que era para te defender acaba te causando prejuízo por estar muito estimulado. Nossa senhora, meninas da Santa Maria, já me entrega mais um repelente, por favor. Que na próxima vez você vai estar fudido, você vai morrer, bicho. Obrigada, adoro. Ué, Você já- é já- muito É, simpático, Já, viu? já tem duas. A Não, terceira, pode deixar que eu cuide de você, Ai, tá muito bom? obrigada. A Ó, terceira- agora a gente tem uma pessoa doutora. gentil. Tá? Não, é só você pensar que é uma luta de boxe, são 4 rounds, entendeu? Você já venceu 2, falta só mais 2. Já foi 2, só falta mais 2. Se você não for nocauteado ali, fia, tchau, acabou. Vai ser um Street Fighter. Vai ser o Street Fighter, acabou ali, cara. Não, eu vou usar repelente, pode deixar. Gente, ó, lembrando, né, que agora com esse verão, né, doutora, a importância de se reidratar, né, tomar bastante água e também hidratar a pele, né, Cris, que é muito importante, não deixar de usar o repelente, né, gente, Sim. porque ninguém quer pegar uma dengue aí, né, doutora? Exatamente. E para isso a gente conta aí com 7 lojas, né, no total, Sim. que tem aí possibilidades de diversas marcas de repelente, Drogaria Santa Maria, né, Lucas? 24 horas ali ao lado do fórum. A gente também tem em Campos Gerais agora, né, Cris? Sim. Onde mais a Cris aí, nada melhor do que a Cris para estar falando pra gente. E no Pinheirinho, gente, a gente tem repelente com várias texturas. Tem ele líquido, eu gosto bastante, eu acho fácil de aplicar. Tem em creme pra quem prefere. Spray. Tem pra... o spray já é... tem o spray tipo aerosol, Aerosol. né? Também. Tem pra crianças e o pra... Acho que a partir a gente vai confirmar a idade e fala pra vocês, deixa Sim, aqui. o manipulado também, Tem né? manipulado Que dá pra fazer também. Então vamos ver a partir de qual idade é seguro e recomendado. A gente confirma essa informação, vê também no rótulo, vem as especificações, mas só manda mensagem. E nos proteger, né? Eu tô relativamente com medo nesse momento. Ninguém quer correr o risco de estar pegando uma dengue aí, né? Então vamos aí cuidar. Você já pegou 2 e eu que não peguei nenhuma, pai. eu tenho também 4, não. eu tenho 4 Eu rounds pela não me frente, você só lembro. tem Eu tenho 2. esse- Eu tenho Nenhuma. certeza absoluta. Eu lembro de ficar empolada. É porque eu ia todas as férias pro Mato Grosso. Lá tem muito. Tem. É uma região que chove muito e as pessoas não cuidam. Então tem muito foco de produção de mosquito. Sim. Isso é terrível, né? O pessoal se atentar aí aos vasinhos de planta, né, Sim. doutora? As piscinas de casas que estão para alugar. Que fica aí Que não parado, cuida. né? Que não tem cuidado. Sim, Até mesmo uma simples latinha que o pessoal costuma... eu vou jogar porque o catador pega. Não, não é bem assim, né, Sim. gente? Tem lixo específico. Então, vamos cuidar do meio ambiente, porque é dele que a gente tem todos os benefícios da nossa vida maravilhosa, né? Não, Sim, Cris? com certeza. Doutora, a gente já tá chegando ao final. Você tem algum recado pra deixar pro pessoal? Pode olhar pra essa câmera aqui. É isso, né, gente? Cuidem-se para que a gente possa envelhecer de forma saudável, feliz, né? Porque cada dia mais a gente tem aquilo que a gente preza, que é poder ser livre para fazer as coisas que a gente gosta. E tô aí à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar para eles. Eu tô à disposição para responder. Certinho. Onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? Meu consultório é na Rua Martins Alfenas, 1830, em cima do laboratório Labor Clean. Certinho. E acho que Muito bom. É isso, né? Agradecer Muito obrigada. Acho que a gente aprendeu muito. Nossa, Sim, muito. O pessoal de casa também, gente. Qualquer dúvida é só deixar aqui que a gente passa pra doutora pra ela ajudar a gente a responder. E agradecer aos nossos patrocinadores. Claro. A nossa nova apresentadora hoje. Estreou bem, hein? Estreou super bem. Pra quem tava morrendo de medo, os nossos parabéns, né, Lucas? Claro, eu já vou... Vocês dois se livraram das plaquinhas só hoje. Não! Você pode vir mais vezes. Eu já tô aposentando já, filha, agora é a tua vez. Não, você tá só começando, você tá Não. muito novinho. Não, já tô aposentando já das telinhas, já estou muito famoso, as pessoas já estão me incomodando na rua, Ai, não sei. meu Já que eu Deus tô do estreando céu, hoje, o então eu ego vou dele é fazer o difícil. primeiro agradecimento dos nossos patrocinadores de hoje. G-Motor, gente, pessoal lá, o Felipe, o Jason. Gente, pessoal, muito gente boa. Eles estão lá à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a financiamento, a troca de carro, eles pegam, avaliam o seu carro, pagam um preço ótimo.
fica ali na Jovino Fernandes Salles, bem ali no comecinho. Corre lá, já vê as possibilidades, porque com esse calor ninguém merece ficar andando com o carro sem ar-condicionado. Imagina, né? Nossa, Deus. Já aproveita que tá na Jovino Fernandes Salles, no finalzinho da avenida tem Drogaria Santa Maria, Sim, na Manipulação. Na mesma Pinheirinho. reta. Só chegar no final da avenida, a gente tá ali em frente à creche. Gente, tem a parte de drogaria, com todo o suporte farmacêutico, estou lá de segunda a segunda. E temos a parte de papelaria, então material escolar, se precisar identificar material dos seus filhos, etiquetar, tudo. A Yasmin tá lá, só manda mensagem pra ela. Se ainda tiver lista de material, a gente faz o orçamento. Estamos à disposição. E o melhor de tudo, em 10 vezes sem juros, né, criança? Aceitamos todos os cartões, tá? Brasil Card, Visa, Master, tudo. A gente facilita para você, com desconto à vista, tá? E se precisar, 10 vezes sem juros. O pessoal da Personalize, né? Que faz as nossas canequinhas e dá as canequinhas dos nossos convidados. Inclusive, é presente para a doutora, viu, doutora? Adorei. A canequinha é presente para os nossos convidados, viu? Você que tá precisando de ideia para presente aí, né? Vai querer etiquetar as bolsinhas dos filhos, né? Sim. A mochila ali, lápis, personalizar, tudo. lápis, tudo o pessoal da Personalize faz. Eles ficam em frente ao Bradesco, tá? Entregam com agilidade, com uma qualidade incrível. Então dá uma ligadinha lá também, que eles estão ali de prontidão para poder atender vocês. Sim. Gente, a contabilidade, ela não é só na hora do leão. O ano já virou, a gente tem que começar a se preocupar com a parte do leão também. Mas é durante todo o ano. Então, na entrada de nota correta, precificação. Às vezes você tá pagando um imposto mensal tão alto e não sabe por quê. Você pode estar dando entrada nessa nota errado. Então, manda mensagem pra eles que eles vão te ajudar na parte... Vai abrir um novo negócio, escolher o ponto ideal, se aquele ponto é bom pro seu tipo de negócio. Então, manda mensagem que eles são ótimos, respondem super rápido e dão um suporte maravilhoso. Nós somos clientes deles, né? Com certeza. Inclusive, a gente tá pra ir lá, né, Cris? Sim, tem um treinamentinho lá pra poder deixar tudo em ordem. Com certeza. Não esquecemos de ninguém? Pessoal de Santa Inocência, né? Santa Inocência, hoje nós estamos os 3 uniformizados. Gente, um tecido maravilhoso. Também super abraçam as fresquinho. ideias. E tem uniforme escolar. Então, só manda mensagem pra eles, vê se a escola do seu filho está na lista, né? Sim. Não tenho criança, não sei como funciona. E pra você que é empresa também, né? Pra empresa que quer fazer o uniforme, né? Eles criam... Nossa, eles te dão o nosso todas uniforme as de opções. frio é deles, gente. Que moletom maravilhoso. Salva Super vidas. quentinho. E o funcionário não precisa ficar utilizando moletons diferentes. Então, fica prático, não tampa o uniforme da empresa e fica todo mundo padronizado. Isso dá uma ideia visual muito legal. Procurem lá a Santa Inocência, que eles estão lá, ó, pessoal super top, viu? E acho que é isso, né, doutora? Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Aguardamos Obrigada, você aqui para mais doutora. um papo, para mais esclarecimentos. E acho que fechar para falando pro pessoal vacinar, né? Isso, gente. Vamos botar a vacinação em dia, porque não é só o Covid, não é só a gripe. A gente tem muitas doenças aí que a gente precisa de estar prevenindo. Com né? certeza. E agradeço mais uma vez o convite. E podem me chamar que eu volto. Nós que agradecemos. Doutora, muito obrigado Será a você um que está nos prazer. assistindo. Até a Beijos. próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.